esse cometa gigantesco, 6 quilômetros de diâmetro, que inclusive pode ser um objeto extrasolar, ou seja, um objeto que, assim como o Oumuamua, veio de um outro sistema, de uma outra estrela, foi expulso de lá e veio parar aqui no nosso sistema solar. E isso que vocês estão vendo é o periélio, ou seja, a máxima aproximação com o Sol que ele está fazendo hoje, pessoal. Richard, como assim? O que está acontecendo, né? Sim, ó, é um cometa muito estranho, muito incomum, pode ser de outro sistema, tem uma órbita estranha, tem uma composição estranha e todo mundo parou para observar essa grande aproximação com o Sol, né? De quem que a gente está falando? Do cometa 96P/Macholt, tá? E a sonda SOHO, né, da NASA e da Agência Espacial Europeia pegou tudo nessas imagens da LASCO C3, tá bom? Inclusive uma ejeção de massa coronal aqui de bônus, que é igual o like de vocês, né? Vocês assistem o vídeo e de bônus deixam o like aqui pra gente, então não esquece, deixa o like aí quem tá gostando, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum cometa novo. Muito estão falando, né, sobre o cometa C2022-E3 do ZTF, ou o cometa verde, né? Mas esse cometa também está fazendo um grande rasante aí com o Sol, né? Inclusive, ele está fazendo um rasante de verdade mesmo, né? Dos cometas de curto período, né, que tem uma órbita curta em torno do Sol, ele é o que mais se aproxima da nossa estrela. Não existe nenhuma aproximação de um outro cometa de curto período igual ao cometa Macholt, tá bom? Ele está passando nesse momento mais próximo do que Mercúrio. Se liga nisso. Aqui a gente tem a trajetória dele, ó, em torno do Sol, né? Aqui no centro a gente tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra aqui em verdinho e Marte em laranjinha, né? Em branco a gente tem a órbita, né? A trajetória desse cometa. Vamos rodar um play aqui primeiro para trás, ó. Agora vamos rodar para frente aqui, ó. Vamos dar play, ó. Ó, olha ele passando aqui, ó. Ó, passou. Já passou. Vamos voltar mais uma vez, ó. É muito rasante. Como vocês podem ver, né, ele passa a 0,12 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, ou seja, ele passa pouco mais de 10% da distância que a Terra está do Sol. É muito, muito próximo. Para vocês terem uma ideia, Mercúrio está quase 3 vezes mais longe, né, nesse momento. Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, ele está quase 3 vezes mais longe do que o cometa 96P/Macholt, tá? E ele enfrenta ali um ambiente muito hostil, né? E ele tá tendo um aumento de brilho muito, muito forte, né? Esse aumento de brilho, como vocês podem ver aqui, é um brilho muito, muito forte mesmo, né? Ele não é só por conta do tamanho do cometa, que já é grande, né? 6 quilômetros, e não é só também por estar muito próximo do Sol. Acontece também por causa de um fenômeno chamado dispersão dianteira. Richard, o que é isso, né? Esse fenômeno, ele acontece, seguinte, quando um cometa, ele passa entre a Terra e o Sol. E aí a gente consegue observar, por imagens da LASCO C3, por exemplo, né, por observatórios, o quê? O gelo e a poeira desse cometa, né, ele consegue dispersar a luz do Sol na direção da Terra, então dá um aumento significativo de brilho para o nosso ponto de vista daqui da Terra, né? Tanto que agora ele está sendo estimado com uma magnitude aproximada de 0, ou seja, se ele tivesse visível no céu, ele estaria brilhando muito, muito mesmo, como uma das estrelas mais brilhantes que a gente tem no céu. Infelizmente a gente não consegue observar ele por conta, né, dessa proximidade com o Sol, é muito pertinho do Sol, então ele está visível no céu, né? Estaria visível no céu durante o dia, do ladinho do Sol, então não dá pra gente conseguir observar porque o Sol ofusca. Então nem adianta tentar observar esse cometa, porque você não vai conseguir. E como eu disse, né, esse cometa, ele é um cometa muito incomum. E aí vai algumas coisas bizarras sobre esse cometa, tá? Seguinte, ele tem uma órbita muito curta, né, um cometa de curto período, ele leva 5,3 anos para completar uma volta em torno do Sol. O periélio dele, né, dentre os cometas de curto período, é o periélio mais próximo, né, do Sol. Ele tem uma órbita excêntrica e inclinada, como vocês podem ver aqui, né, excêntrica porque ela é bastante alongada, né, como vocês estão vendo, ó, muito, muito alongada. Ele chega lá próximo de Júpiter, ó, né, e faz um rasante de verdade mesmo com a nossa estrela, né, com o Sol. E ela também tem uma inclinação, ó, bastante bizarra, tá? Na composição, ele tem muito pouco carbono e cianogênio, né? O que é muito comum de ter nos cometas que a gente conhece aqui do nosso sistema solar. Por conta de tudo isso, os cientistas, eles acreditam, né, que esse cometa ele tem origem extrasolar, ou seja, ele estava orbitando uma outra estrela aí no céu, não, a gente não sabe qual estrela, né?
mas que por algum motivo acabou sendo expulso para cá. E aí o que acontece? Repara que ele passa ali bem pertinho de Júpiter e bem pertinho do Sol, né? Ou seja, os dois objetos com maior força gravitacional, maior poder gravitacional, né? Com mais massa aqui no sistema solar, que são Sol em primeiro lugar, Júpiter em segundo lugar. Então esses dois planetas, esses dois objetos, né? O Sol e Júpiter, eles acabam, né? Prendendo, né? Segurando esse cometa aqui no nosso sistema solar, tá? O Carl Battans, ele é um astrofísico da Naval Research Lab lá em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores estudiosos, né, desse cometa, e ele disse o seguinte, abre aspas, 96P é um cometa muito atípico, tanto em composição quanto em comportamento, então nunca saberemos o que realmente vamos ver, tá? E inclusive ele criou chuvas de meteoros, tá? O cometa 96P Machholtz, ele é responsável pela chuva de meteoros quadrântidas, que a gente tem no iniciozinho do ano, e pela chuva de meteoros ariétidas, que acontece na constelação de Áries, só que é uma chuva de meteoros diurna, ela acontece durante o dia, então a gente não consegue observar essa chuva de meteoros, a não ser pela ionização, né, ou seja, ouvir, né, os meteoros pelo rádio, por conta da ionização que eles causam na atmosfera, ou seja, partículas, né, desse cometa se desintegram e caem aqui no nosso planeta, né, encontram com a nossa atmosfera, e com isso a gente tem os meteoros. No caso das ariétidas, né, por ser uma chuva de meteoros que acontece durante o dia, é muito complicado da gente conseguir fazer essa observação, tá? Inclusive, essa não é a primeira vez que ele faz essa grande aproximação com o nosso Sol, tá? Inclusive, vamos dar um zoom aqui pra gente ver se a gente consegue ver um pouquinho mais. Olha isso. Vamos dar um zoomzão aqui, né? Olha aí, ó. Um zoom poderoso, ó. Ó ele chegando ali, ó. Opa. Aí ele some ali, né? Aqui no centro a gente tem o Sol, né? Aqui a gente tem o coronógrafo, que é para bloquear o Sol, né? Porque a intenção da Sorro do Lasco C2 e C3, no caso essa é a C3, tem uma visão mais abrangente. A intenção dela é observar ali, né, as ejeções de massa coronal, né, a atividade solar, pra gente se preparar aqui na Terra para não ser pego desprevenido, né, com uma tempestade solar. E aí ela consegue pegar também cometas, né? Já teve outras grandes aproximações que o cometa Machholtz fez com o Sol, né, porque ele foi descoberto em 1986 por Don Machholtz, né, ele é um astrônomo amador que já descobriu 12 cometas. Infelizmente, ele faleceu recentemente, se eu não me engano, foi de Covid, tá? Mas ele teve esse cometa, né, descoberto em 86, 2 anos antes de eu nascer. Ele já fez grandes aproximações com o Sol em 96, em 2002, em 2007, em 2012 e 2017. Essa que está acontecendo hoje é a maior de todas, tá? Infelizmente, o próprio descobridor do cometa, por pouco, né, acabou não tendo a chance de observar, né, o cometa que ele descobriu, fazendo um rasante tão grande assim, né, com o nosso Sol, tá? E cometas fazem grandes mergulhos, né? Fazem rasantes. Esse não é o primeiro, aqui esse a gente está falando de um cometa de 6 km, mas cometas menores, né? Fragmentos de cometas, né? Como por exemplo a família Kreutz, né? Que são vários cometas que estão o tempo inteiro mergulhando no Sol. Vou deixar no cardzinho alguns exemplos para vocês aí, né? Cometas que mergulham mesmo no Sol, que a gente chama de mergulho da morte, tá? O SOHO, né? O observatório SOHO, solar e heliosférico, da NASA e da ESA, ele já observou milhares de cometas fazendo rasante ou mergulhando no Sol, né? Até hoje, para vocês terem uma ideia, já foram mais de 3.000 cometas fazendo rasante com o Sol. Mais de 3.000 registros, 3.000 observações da LASCO, né, de cometas chegando ali muito perto da nossa estrela. Isso desde 1995, quando o Observatório SOHO teve início, né, das suas operações. Isso porque nem é a missão principal da SOHO, né? Na verdade, a missão principal é estudar o Sol, né? As ejeções de massa coronal, as explosões solares, as explosões de radiação, né? Pra gente se precaver sobre futuras tempestades solares, tá bom? Lembrando também, pessoal, que já que a gente tá falando de cometa, né? O assunto da vez é cometa. Esse cometa 96P Machholtz, como eu disse, a gente não consegue observar ele, né? Muita gente está se perguntando, né? Richard, a gente pode observar, já que ele tá tão perto assim, né? Ele tá muito perto do Sol. Conforme ele vai se distanciando do Sol, ele vai perder muito brilho e muito rápido. Então, quando ele chega numa posição ali de distância do Sol, que a gente conseguiria ver ele durante a noite, né, durante o período noturno, aí ele já está com um brilho muito fraco, né, próximo ali da magnitude aparente de 14, ou seja, completamente invisível para os olhos humanos e difícil de observar até mesmo através de telescópio e de binóculo, tá bom? E já que a gente está falando de cometa, né? Em breve a gente vai ter o
2022E3, ou o ZTF, né? Ou simplesmente Cometa Verde. Por que inclusive, né, estão chamando ele de Cometa Verde, né? Na verdade, a maioria, se não quase todos os cometas tem cauda verde, tem alguma coisa verde ali, né? A coma verde, né? Essa pequena atmosfera ali, né? Mas por algum motivo estão chamando ele de Cometa Verde, né? Outros cometas já foram chamados também de cometas verdes, né? Mas aí o Cometa Verde, né? O cometa da vez, o C2022E3 ZTF, ele tá chegando para poder ser visto do Brasil, tá? Por enquanto, pessoal, ele tá sendo otimamente observável lá do hemisfério norte. Então tem muita matéria falando que, olha, a gente tá no melhor momento para observar esse cometa. Só que aí que tá, às vezes o editor lá, ele pega, só copia uma matéria, né, copia e cola, e aí coloca ali como o melhor momento para observar. O melhor momento para observar, de fato, pro hemisfério norte. Pro hemisfério sul, vai ser daqui a alguns dias, alguns poucos dias, porque agora no dia 2 de fevereiro, ele faz a sua máxima aproximação com o Sol, e aí ele vem pro hemisfério sul, tá? Aí ele começa a se tornar visível pro hemisfério sul. E a cada dia ele vai ganhando altura no céu. Então, o que eu diria é, a partir do dia 4 de fevereiro agora, se torna o melhor momento para observar o cometa C2022E3 ZTF, ou Cometa Verde, tá? E a gente vai ter live aqui no canal, então se liga, ó. Vou deixar no cardzinho aqui em cima, já clica nesse cardzinho, que é a nossa live, e já clica lá em habilitar as notificações, né? Receber notificações da live. Por quê? A gente pode antecipar ou atrasar um pouquinho a live, né? Pode não acontecer exatamente naquele horário ou naquele dia, dependendo das condições climáticas. Se estiver nublado, por exemplo, né? Ou se eu ver, tipo, putz, o cometa tá super fácil aqui de observar agora, consegui pegar ele, a gente pode começar uma live até um pouco antes ou um pouco depois, né? Então, de qualquer forma, já ativa lá a notificação, porque assim você recebe a notificação do YouTube, né? Para não perder a nossa live. A gente vai observar o cometa verde, né, o C/2022E3 ZTF, a gente vai observar ao vivo de telescópio do quintal de casa, inclusive testando um novo telescópio, provavelmente, que vocês vão saber em breve qual que é, né? Mas a gente vai estar fazendo essa observação e a gente não vai perder esse momento por nada, né? Não é todo dia que a gente tem um cometa para observar no Brasil. E sim, ele também vai poder ser visto só de olhar para o céu, sem precisar de binóculos ou de telescópio. Quem quiser saber mais sobre isso, né, eu vou deixar também no cardzinho aqui em cima para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, falando sobre cometas, né? Quem gostou, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, é só buscar por Galeria do Meteorito, tá certo? Bom, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Se escondam da chuva porque o mundo tá caindo lá fora. E até a próxima. Fui, tchau, tchau.